Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Seja bem-vindo à nossa primeira aula aqui do curso de Introdução ao Photoshop. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre como configurar e salvar os arquivos dentro do Photoshop. E antes de a gente começar a ver isso na prática, queria falar um pouquinho com vocês sobre a parte teórica disso. E a primeira parte teórica que eu queria falar era sobre a parte teórica das cores. É importante a gente aprender que quando a gente fala em design e tal, tem dois modelos, dois padrões de cores básicos mais utilizados, tá? Que é o RGB e o CMYK. O padrão RGB ele é mais utilizado pelos pixels, pelos monitores. Então, quando a gente está vendo nossa tela, ela está utilizando o padrão RGB. O que é o RGB? É Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Tá? Ele é formado dessa forma, como vocês podem ver na imagem, a mescla de cores, a intensidade de cada cor vai formando novas imagens. Ok? É assim que são formadas as cores nos pixels. Os pixels basicamente só tem três cores, né? Vermelho, verde e azul. Só que essa mescla de cores vão gerando todos os trilhões de cores que a gente conhece e consegue enxergar pelos pixels. Beleza? Então toda imagem que a gente for trabalhar para Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer coisa assim digital que for ser vista no monitor, vamos trabalhar com o modelo RGB. Agora, quando a gente fala em impressão, aí já é um pouco diferente. Se a gente colocar uma imagem RGB para imprimir, as cores vão sair um pouco alteradas, entendeu? É importante a gente lembrar disso, porque você faz o trabalho para um cliente ou coisa do tipo, até para você mesmo, e quando você vai ver, seu azul não está aquele azul que você queria. Ou aquele escuro não está tão escuro, ou enfim, o rosa não está mais avermelhado, isso acontece demais. Então é importante a gente se ligar nisso, nos padrões de cores utilizados. E o CMYK ele é utilizado para impressão. O CMYK é a mistura de ciano, magenta, amarelo e preto. Por que o K é utilizado não B? Para justamente não confundir com o blue, tá? Ter essa diferenciação do blue e do black, ok? Bom, e outro fator importante da gente também tentar entender é a diferença entre bitmap e vetor, tá? O bitmap ele é um mapa de bits. É como se a nossa tela, ela fosse dividida em vários pixelzinhos, correto? Beleza, e cada pixel desse é de uma cor. Show, para formar assim uma imagem inteira. Como vocês estão vendo aí, essa logo aí que eu peguei do blog Paint Digital, tá? Essa logo aí que a gente está vendo, ela tem uma qualidade excelente ali no fundo, tá? Podem perceber aqui que ela tem uma qualidade ótima, beleza, 100%. Só que aí o que acontece? Como ela é feita em bitmap, ou seja, cada pontinho aqui é uma cor, quando a gente amplia isso aqui, a gente consegue ver os pixels, entendeu? Então ela funciona perfeitamente, ela é um modelo padrão utilizado para imagens JPG, PNG, tudo em bitmap, né? Então esse aqui é o modelo padrão que a gente vê e ela é perfeitamente visível, assim. Só que quando a gente amplia, a gente distorce o tamanho, a gente trabalha com a imagem em vários variedade de tamanhos, o bitmap ele tem essa pequena falha, se assim eu posso dizer. A gente consegue ver que ela não foi criada naquele tamanho. Então, quando a gente pega uma imagem pequena e a gente amplia ela, ela vai ficar toda quadriculadazinha numa qualidade de imagem terrível, tá? E por outro lado, a gente tem o vetor. O vetor, ele não é mais cada pixel de uma cor. Ele basicamente é um cálculo matemático onde o programa identifica o que você está querendo fazer. E quando você amplia a imagem, ele amplia automaticamente esse cálculo. Ele faz a imagem ela se aperfeiçoar para o tamanho que você quer, entendeu? Então, para isso que serve o vetor em relação ao bitmap, tá? Geralmente, quando a gente faz uma imagem normal, é em bitmap. Quando a gente salva uma imagem, a imagem que a gente recebe no WhatsApp, que a gente vê no Facebook, tudo isso é em bitmap. Tá, e quando que a gente utiliza o vetor, por exemplo? O vetor ele vai ser utilizado quando nós formos fazer, por exemplo, logos, tá? Por que a logo tem que ser feita em vetor? Porque quando a gente for fazer uma logo, a gente vai trabalhar com uma empresa. A gente vai querer produzir conteúdo, tanto para um cartão de visita, quanto para um post de rede social, quanto para talvez no futuro um outdoor imenso, ou uma camisa, ou coisas grandes. E a imagem vai precisar estar na melhor qualidade possível e você não vai refazer aquela logo todo do zero para caber. Entendeu? Então essa é a diferença entre o vetor e o bitmap. Quando você dá um zoom aqui, você consegue ver que o vetor mantém, tá? O vetor ele é feito geralmente em programas mais próprios para isso, como Illustrator ou CorelDRAW. Dentro aqui do Photoshop é possível
fazer uma imagem vetor, mas a gente não vai trabalhar muito com isso porque não é nosso foco. A gente vai trabalhar somente com bitmap. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Porque caso você pegue uma imagem na internet, aí você fala, pô, imagem maneira e tal, você joga ela no Photoshop, quando você vê, ela tá pequenininha, você fala, ah, vou aumentar. Quando você aumenta, ela fica com a qualidade terrível, você sabe por quê? Porque a qualidade dela é baixa, a resolução dela era baixa inicialmente, você tentou ampliar uma imagem que não deveria. Entendeu? Então, basicamente, é assim que funciona o bitmap e o vetor. Agora, vamos passar para a parte um pouquinho mais prática, tá? Aqui dentro do Photoshop. Quando a gente abrir o Photoshop, a primeira tela que a gente vai ver vai ser essa aqui. Vão ser nossos arquivos recentes aqui, tá? Todos os projetos que a gente fez recentemente por último. E vai ter como abrir um projeto que a gente já criou e criar um novo. Vamos criar um novo aqui. Tá? Nessa janelinha, a gente vai ter algumas opções aqui em cima. Essas opções são opções pré-definidas de documentos. Documentos que a gente usou recentemente, salvos, fotos, impressões, são, por exemplo, tamanho de folha aqui, ó. Então são tudo meio pré-definido já. Mas vamos criar, vou clicar em aqui recente, para nós criarmos do zero, nós mesmos para entender. Tá? Primeira coisa, largura e altura. É basicamente o tamanho do nosso arquivo. Então, por exemplo, você quer criar uma arte para Facebook, você pode criar foto de perfil, você pode criar capa, postagem, vários tipos de tamanho de postagem, tá? Então, eu aconselho dar uma pesquisada. Por quê? Porque o Instagram e o Facebook, eles vira e mexe mudam, tá? Esse tamanho aí de padronizado de postagens. Então, por exemplo, aquele quadrado que a gente vê no Instagram, geralmente, e que também consegue ver no Facebook, é o 1080 por 1080, tá? Por exemplo, como a gente está falando em artes digitais, vamos trabalhar sempre com pixels. Mas quando a gente fala, por exemplo, em impressão, vamos fazer um cartão de visita, o cartão de visita tem 5 centímetros de altura por 7 centímetros de largura. Então a gente vem aqui em centímetros, podemos trabalhar em milímetros, pontos, enfim, polegadas, mas vamos ficar aqui no curso somente com pixels, porque vamos fazer algo mais voltado para artes digitais, ok? E aqui na resolução seria a qualidade do arquivo, vamos falar assim, né? Quantidade de pixels por polegada, tá vendo? Geralmente nós usamos 72 mesmo, é o padrão. Quando a gente vai imprimir, botamos isso aqui em 300. Vale a pena dar uma pesquisada do tipo de material que você quer, tá? Essa resolução. Mas quando a gente fala em digital, 72 é o padrão. Caso a gente vá fazer uma capa, algo maior, vamos alterar aqui para 120, 150, conforme a nossa necessidade, tá? E o modo de cores. Modo de cores, como eu falei, monitor, a gente está usando o RGB. Tá? Mas se a gente vier aqui, a gente consegue achar o CMYK para impressão. Isso aqui a gente já sabe muito bem. E conteúdo de plano de fundo vai ser como vai ser a nossa imagem sem nada, a nossa imagem pura, né? A gente pode escolher branco, preto, enfim. Vamos criar aqui um conteúdo branco. Tá? E aqui está. Lembra que a gente botou 1080 por 1080? Ele vai ficar aqui enquadrado perfeitamente, já prontinho, para quando a gente salvar o arquivo já conseguir postar em redes sociais também correto. Então, uma coisa que vale a pena ressaltar é: nossa, estou fazendo meu arquivo todo em RGB, mas queria na verdade ser MIC. O que eu faço? Eu venho aqui em imagem, modo e troco entre RGB e CMYK. Tá? Vale a pena ressaltar também que algumas vezes eu já comecei fazendo arquivo no Photoshop e eu botava várias cores, vermelho, azul, verde, e por algum motivo só ficava cinza. Parecia que meu Photoshop estava sem cor, só cinza, cinza, cinza. E é porque estava selecionado esses aqui, ó, tons de cinza. Então tinha que vir aqui trocar para RGB. Tá? E quando você tem uma cor azul, por exemplo, aqui uma imagem azul, você está em RGB, você troca para CMYK, ele faz uma alteraçãozinha de cores, tá? É importante lembrar disso. Bom, agora vamos tentar salvar o nosso arquivo. Ok? Eu realmente vou deixar o arquivo branco, não vou fazer nada porque mais pra frente eu vou ensinar como mexer no Photoshop e fazer as coisas, ok? Então vamos deixar ele branco por hora, tá bom? A gente vai vir aqui em arquivo, a gente vai ter salvar como, tá? E salvar o arquivo. Isso aqui é para salvar como se fosse o próprio conteúdo do Photoshop. Você tem um projeto, você tem uma arte e você não acabou de fazer ainda. Então você vai salvar como, dar o nome a ela, e quando você abrir de novo, ele vai abrir o Photoshop para você continuar editando. Então, por exemplo, você tem aqui um texto escrito... Estou editando aqui, está em branco, por isso que não está aparecendo. Mas está aqui o nosso nome escrito.
Não precisa se preocupar como fazer isso tudo que eu estou fazendo agora, porque eu vou ensinar mais pra frente no curso. Tem esse nome aqui escrito, beleza. Vocês podem ver que eu consigo tirar e botar o nome de volta. Eu consigo alterar a cor do nome. Consigo fazer várias alterações. Eu consigo vir aqui e digitar. Então o que acontece? Esse arquivo não está com a imagem formada e pronta, fechada. Está com o arquivo do Photoshop. Eu consigo fazer alterações que eu quero dentro do Photoshop. Então quando eu salvar esse arquivo como, ele vai ficar como arquivo de Photoshop. Ou seja, eu não vou conseguir postar no Facebook, eu não vou conseguir nada, porque não é uma imagem fechada, é um arquivo do Photoshop, ok? Nessa opção aqui, quando a gente vem aqui em salvar como, a gente vai até escolher a pasta aqui no nosso computador que nós vamos salvar, ele fica dessa forma aqui, ó, arquivo de PSD, tá? Que é o arquivo do Photoshop, que se a gente abrir tem um projeto aqui dentro, tá? A gente vem aqui, a gente pode escolher o nome, tá? Se a gente vem aqui em tipo de arquivo, tem vários tipos. O Photoshop é o mais comum que a gente usa, tem até JPEG, entendeu? PNG, que aí a imagem fica fechada. Mas a gente não vai trabalhar com esses arquivos aqui, eu vou explicar já já o porquê. O máximo que dá para a gente trabalhar aqui é o PDF. Então, a gente quer criar um arquivo PDF, a gente vai criar por aqui. A gente vai botar PDF do Photoshop, salvar, ok. E aqui ele abre uma janelinha de configurações do PDF. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, tá? Isso aqui é geralmente feito para impressão, como eu falei. Vamos trabalhar algo mais digital. E vale a pena você dar uma pesquisada antes de salvar um arquivo para impressão. Mas geralmente você vem aqui em padrão, não está escrito nada. Você bota PDF XA1 2001 e salva. Geralmente fica tudo ok. Mas a gráfica que você está utilizando para imprimir ou qualquer coisa do tipo pode pedir algumas configurações específicas e você entra em contato com ela para saber melhor. Tá? Beleza, mas agora eu só quero salvar essa arte aqui para Facebook e Instagram. O que eu faço? Tá? Como nossa arte é própria para o web, fala assim, nossa imagem é própria para monitores e celulares e computadores, enfim, a gente vai vir aqui em exportar, salvar para o web legado, ok? Vamos salvar com uma qualidadezinha melhor. Ele vai abrir essa janelinha aqui e nessa janela consegue visualizar a nossa imagem, ok? A gente consegue visualizar o tamanho que ela tem. A gente consegue até mudar isso aqui, mas não indico muito, porque a gente já viu isso antes. E aqui a gente tem a pré-definição de imagem, tá? Que é a qualidade da imagem, ok? Essa pré-definição de imagem aqui, a gente tem o JPEG alta qualidade, baixa qualidade, médio, PNG 24, PNG 8. Aqui no curso a gente vai trabalhar mais com PNG 24, tá? É uma imagem que pesa mais, sim, só que eu sinto que a qualidade dela é um pouco melhor, tá? Eu sinto que a qualidade dela é um pouco melhor. E além disso, quando a gente tem um arquivo que ele não tem fundo, por exemplo, eu estou fazendo, vamos supor, uma logo ou coisa do tipo, que é só essa palavra aqui vermelha, tá? E eu desabilito esse fundo branco, quer dizer que ele está sem fundo. Quando eu salvo em PNG, essa imagem realmente fica sem fundo. Então, se eu colocar essa imagem na frente de qualquer coisa, não vai aparecer nenhum fundo. Agora, se eu salvar essa imagem como JPEG, mesmo sem fundo, ele vai ficar com fundo preto, porque o JPEG não tem essa opção de ficar sem fundo. Então, eu aconselho sempre a gente salvar com PNG 24, ok? Vai ser o padrão que a gente vai usar aqui. E não vamos entrar muito no mérito de outras pré-definições. Show? Então, quando a gente já escolher tudo, a pré-definição estiver correta, tudo nosso estiver ok, nós vamos clicar aqui em salvar. E ele vai abrir exatamente a mesma janela do salvar como. Só que agora a imagem já está na configuração correta, que a gente colocou PNG. A gente vai colocar um nome para ela e clicar em salvar. Salvou o arquivo, a gente vai na pasta que a gente selecionou lá para salvar o arquivo. E a imagem vai estar perfeitamente pronta para uso. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.